Na mensagem, você vai pegar isso aqui, e ele traz algumas palavras assim mais difíceis do pessoal entender, né, algumas palavras menos conhecidas. Então, a interpretação é justamente você pegar essas palavras que são mais difíceis de entender e colocar numa linguagem mais simples. Há pessoas que facilmente vão entender isso aqui, mas há pessoas que não. Às vezes você tem pessoas idosas, tem pessoas com pouca leitura, às vezes você tem adolescente, né, que ele está acostumado com aquela leitura básica ali do ensino fundamental, mas quando pega uma palavra mais desconhecida, eles não conseguem, e a gente tem essa experiência na prática, que muita gente não vai conseguir entender algumas palavras. Né? Ah, revelação, o que é revelação? Muita gente fica, quando você vai associar o termo teológico, fica essa dúvida. Então, aqui a gente já começa organizando, né? A gente transformou o tema no tema do nosso sermão. Então, hoje, você vai se dirigir ao público, vamos estar falando para vocês sobre a natureza das Escrituras. Ou poderia você, no lugar de natureza, você poderia colocar a essência das Escrituras ou a origem das Escrituras, de onde ela vem. Aí vem o primeiro ponto aí. Primeiro ponto, né, do seu sermão. Vamos fazer a reinterpretação aí. Olha, uma coisa interessante que eu queria trabalhar com vocês, que eu até tentei trazer de manhã, tem artigos que ele vai aparecer naquela sequência. Por exemplo, lá no artigo 1, ele tem a divisãozinha bem direitinho. Tem o 1, a segunda divisão vem o 2, a terceira 3 e a quarta aparece numa ordem. Mas tem artigo que ele não aparece numa ordem. Tem artigo que ele está todo misturado. Ele vai aparecer assim, por exemplo, se ele tiver 4 divisões, a quarta divisão vai estar no começo, a segunda vai estar lá no meio, a primeira vai estar no final e a terceira vai estar na segunda. Então é importante que você possa reorganizar, e esse artigo 3, ele mostra exatamente isso. Se você olhar, ele começa pelo 9, depois ele vai para o 10, e lá no final ele vai para o 1. Né? Então ele quebrou essa sequência aí quando ele colocou o 1 invertido, que deveria estar antes do 9. Então você vai reorganizar essas ideias e perceber qual é a maneira mais lógica de você trabalhar o sermão. Se você entender que ele tem aquela cronologia, você reorganizando, você necessariamente vai ter que fazer isso, porque senão o seu sermão vai ficar de trás para frente. Por exemplo, se você pega num livro lá para falar sobre a vida de Cristo, aí de repente ele começa falando da morte, você fala primeiro da morte no primeiro ponto, depois você fala do nascimento, depois no segundo ponto, no terceiro ponto você fala sobre a volta de Jesus. Então como é que fica? Jesus morreu primeiro, depois Jesus nasceu, depois Jesus vai voltar? Não, né? O ideal é que você fale primeiro do nascimento, depois de quê? Da morte e ressurreição, para depois falar da segunda vinda. Então, primeiro Jesus nasceu, se é um sermão biográfico sobre a vida de Jesus, aí vai ver o nascimento, o crescimento de Jesus e a morte, a crucificação. Então, tem uma lógica para não ficar tudo invertido. Então, dê uma atençãozinha a isso aqui. Então, seria o seguinte, o que seria mais importante dentro dessa temática? A natureza. A gente poderia trabalhar nessa mesma sequência ou a gente inverteria? A gente começaria dizendo que é importante que a Bíblia seja lida por todos os homens, para depois dizer que ela tem um valor muito grande para eles, e depois dizer por que o valor, ou a gente começava a dizer, que no caso aí seria por ser inspirada, ou a gente começava falando que da inspiração primeiro. O que vocês acham? Como é que a gente ia numa progressão para a gente fortalecer uma ideia para o ouvinte? Como é que era mais fácil para ele entender? Vocês que estão com a apostila aí. A gente poderia começar de trás para frente, colocando assim, olha, qual a natureza das escrituras, né? No caso aí, a gente, com essa temática aqui, a gente poderia seguir essa sequência. Por exemplo, as escrituras são inspiradas por Deus. Ou seja, a palavra ou a Bíblia, né? A palavra vem por inspiração de Deus.
Observem que eu fiz o quê? Um resumo da ideia que está aí. Porque às vezes você vai pegar uma ideia muito grande. Então, se você for ler tudo aquilo no seu sermão ali, quando você chegar no final da frase, ele perde um pouco da conexão com o outro. Então, é melhor você reinterpretar e aí você pega aquela ideia central. As escrituras sagradas foram escritas por homens santos, inspirados por Deus, de maneira que as palavras que escreveram são a palavra de Deus. Então, botei a palavra, ou a Bíblia, seria as escrituras, vêm por uma inspiração de Deus. Aí vem o texto. Qual o texto mostra isso? Segundo Pedro, a gente já leu, né? Eu estou só mostrando a vocês como vocês vão elaborar o sermão. Só que nesse caso que você está pregando, aí você iria indispensavelmente ler com a congregação. Não corra o risco, jamais pregue uma mensagem. Aí às vezes o pregador lá diz, olha, lá em 2 Pedro, né, está falando sobre isso. Aí você não bota a congregação para ler. O que acontece? É como se a pessoa estivesse comendo um alimento sem sentir o sabor. A pessoa não vai amadurecer no conhecimento da Escritura dessa forma. Então é melhor você ir devagar, ter paciência, colocar todo mundo para abrir o texto. Você vai ler com os irmãos, aí depois de todo mundo ler, aí você vai comentar o texto. Porque aqui, essa ideia aqui, ela faz uma interpretação do texto. Só que é uma interpretação resumida, ou seja, ela pré-anuncia o que o texto vai dizer, ela dá uma ideia prévia. Quando você pega o texto lá, aí você vai mostrar direitinho o que o versículo está dizendo para que a congregação possa entender. Tá certo? Uma outra coisa que você pode fazer, quando o texto já foi lido, se esse texto aparecer lá na frente, como ele já foi lido, aí você tendo o texto já memorizado na sua mente, você pode recitar, ou seja, você já pode direto dizer o que é que o texto diz e dizer, nós conferimos agora há pouco, né? Como no caso aqui, ele vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus ela é importante porque ela é como uma luz que ilumina nas trevas, então por isso que ele dá a indicação, Pedro está indicando os irmãos que leiam, porque ela pode conduzir eles até o encontro da estrela da alva. Depois ele vai tirar aquela dúvida de que você possa estar lendo algo que não seja realmente importante. Quando ele diz assim, saibam que nenhuma palavra das Escrituras provém de particular elucidação, porque homens santos falaram da parte de Deus, inspirados ou movidos pelo Espírito Santo. Então, a palavra vem por uma inspiração de Deus. Fechou essa ideia. Segundo ponto, aí vem o resumo da outra parte, do seu sermão aí, que seria o quê? Ele fala sobre o valor da palavra de Deus. Então você poderia colocar assim, olha, a reinterpretação. A Bíblia reafirma o seu valor. Certo? Ou as Escrituras reivindicam o seu valor. Qual é o texto? Romanos 3, aí eu não me lembro muito desse texto, vou pedir a alguém para ler de novo. Romanos 3, 1 e 2. Leia aqui que está mais perto de mim, Aninha. Romanos 3, 1 e 2. Se vocês observarem na apostila, ele diz assim, o seu valor é incalculável, né? Passou para o sermão aqui, você vai trazer a mesma ideia com outras palavras. Vocês estão conseguindo entender isso, pessoal? Né? Que você necessariamente, você vai ter que usar uma outra palavra para ficar mais próximo da pessoa, mas mantendo a ideia, a Bíblia reafirma o seu valor. Ou seja, a própria Bíblia, ela mostra como ela é importante para a nossa leitura. Significa o seguinte, Deus mesmo está dizendo que a palavra ela é importante para nós. Romanos capítulo 3, versos 1 e 2. Pronto. Então, o apóstolo, ele afirma que a palavra de Deus foi confiada aos judeus. E por eles terem recebido de Deus a palavra, eles têm vantagem, é um privilégio. Eles foram os primeiros a ter esse contato com a palavra do Senhor. Então, ela mostra o seu valor. Tem vários outros textos, né? Como esse mesmo aqui de Pedro, que traz essa sequência de mostrar que ela é importante, porque é uma luz que nos guia nas trevas. Lá no Salmo 19, a partir do versículo 7, ele diz que a palavra de Deus ela é importante porque restaura a alma.
né? A palavra de Deus, ela é luz para os nossos olhos. A palavra de Deus, ela nos dá a conhecer o Senhor e por aí vai. Todos esses textos poderiam ser usados. O terceiro e último ponto, ele fala sobre o quê? A importância dos homens lerem a palavra. Então, a importância de lermos as Escrituras, que seria João, capítulo 5, quem vai ler para mim aí, verso 39. É aquele versículo que diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, olha essa lógica aqui. Qual é a natureza das Escrituras? A palavra, ela vem por uma inspiração de Deus. Então, já mostra o surgimento, a natureza dada por Deus. Depois, essa palavra que é de Deus, ela mesma reafirma o seu valor. Então, Deus mesmo está dizendo que a palavra que Ele nos deu, Ele já nos deu porque ela é importante. E ela é importante para quê? A importância de lermos as Escrituras. Ou seja, ela é importante para ser lida por nós. Por qual motivo o texto vai dizer? Nela você pode se avaliar e perceber se você tem ou não a vida eterna. Então, quando você termina aqui, você faz essa revisão, é a conclusão do seu sermão, você reaplicou. E aí eu pergunto para vocês, vocês conseguiram entender como fazer essa sistematização utilizando os artigos? Como transformar o estudo aqui para um sermão temático? Pronto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, em casa, começar a elaborar isso aqui. A gente vai dar aquelas oportunidades para vocês. E os textos que vocês vão usar vai ser isso aqui. Vocês tanto vão começar a trazer daqui uns dias o artigo dando o estudo pela apostila, você vai ensinar, como você vai pegar, eu vou dizer, olha, traga tal artigo lá para você ensinar ele em forma de estudo bíblico. Você vai ministrar aqui no discipulado, do jeito que eu fiz no primeiro momento. Depois eu vou dizer, pega esse mesmo artigo e agora transforme ele num sermão temático. Então você já estudou, já viu os textos, você vai elaborar o seu sermão e aí no domingo seguinte você vai pregar. Quando a gente fizer isso, que você fizer sozinho, uns 3 ou 4, se você fizer certo, você não vai mais precisar de nada lhe orientando a fazer sermão temático. Você vai saber qualquer sermão temático. Até quando você chegar lá na Bíblia, você pensar, sobre a fé. Aí você diz assim, a fé é um dom de Deus. Já coloca lá. Aí vai procurar o texto lá, né? Quando ele diz lá em Efésios, que a fé ela é um dom de Deus. Quer dizer, a fé ela deve ser alimentada pela palavra do Senhor. Né? A fé é o motivo da nossa salvação. Somos salvos pela fé. Então você já tem as 3 partes. É só procurar os textos. Então você vai ter muita facilidade de fazer isso. Então eu queria deixar isso aqui. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e das irmãs. Em nome de Jesus.